Você já sentiu aquele aperto no peito, como se algo, ou melhor, alguém, estivesse tentando te alcançar em meio à correria da vida? Às vezes, no silêncio de uma noite difícil, ou na inquietação de um dia que parece não ter propósito, surge uma voz suave que ninguém mais ouve, mas que você sente. Uma voz que não grita, mas ecoa dentro da alma. Sim, é o chamado. E não é fantasia. É real, íntimo, pessoal e muitas vezes ignorado. Filho meu, ouvi que me chamava. Essa frase pode parecer coisa de filme ou de pregação antiga, mas e se eu te dissesse que ela tem tudo a ver com o que você está vivendo hoje? Com essa busca silenciosa por algo maior, com essa necessidade quase desesperada de encontrar sentido no meio do caos. Deus não fala apenas com pastores de terno e gravata, nem com santos de vitral. Ele fala com quem o busca, com quem, mesmo sem entender tudo, dá um passo com fé, com quem sente que há mais do que rotina e boletos. E ele não apenas escuta, ele responde. Talvez você já tenha feito essa oração. Deus, se o Senhor existe mesmo, me mostra. E ficou esperando um trovão. Mas ele pode estar respondendo agora, através dessas palavras, porque o chamado de Deus não vem com holofotes nem cronograma. Ele vem com amor e vem com propósito. Esse texto é para você que está cansado de correr atrás do vento, para você que até tenta manter a fé, mas anda tropeçando em dúvidas. É para você que sente que existe algo maior te chamando pelo nome e quer saber de uma coisa? Está certo? Existe sim. O nome disso é chamado e ele está acontecendo hoje. Mas o que significa de verdade ser chamado por Deus? Por que ele nos chama? E como saber se é com a gente mesmo? Vamos descobrir isso juntos. E talvez no processo você descubra algo ainda mais precioso. Quem você realmente é aos olhos dele, chamado pessoal de Deus. Deus nos conhece pelo nome e nos chama com amor e propósito. Sabe aquele momento em que tudo parece girar em falso, quando você tenta se encaixar em 1000 lugares e ainda assim sente que não pertence a nenhum? Pois é, muita gente vive assim, girando, tentando, buscando, sem se dar conta de que existe um chamado específico, sob medida, feito sob encomenda pelo próprio Criador. E o mais surpreendente, esse chamado não é coletivo, impessoal ou genérico. Ele é pessoal, direto, quase como uma carta escrita à mão e deixada na sua porta. Deus te chama pelo nome, isso mesmo, antes mesmo de você nascer, antes do primeiro erro, da primeira vitória ou do primeiro eu não sei o que estou fazendo da minha vida. Deus já te conhecia, não como um número, mas como um filho. Ele te formou, sonhou contigo, desenhou detalhes do seu caráter e te entregou algo precioso, um propósito. Mas por que é tão difícil perceber esse chamado? Porque em meio à vida moderna, com 1000 distrações e vozes gritando quem devemos ser, a voz de Deus muitas vezes se perde no barulho. Ela não é invasiva, ela é amorosa, firme, mas gentil. Ele nos chama com fé, não com pressa, com confiança, não com cobrança. Só que para ouvir é preciso parar. Você já reparou como os grandes momentos da Bíblia acontecem quando alguém está no meio do nada? Moisés estava cuidando de ovelhas quando viu a sarça ardente. Samuel ouviu Deus, enquanto todos dormiam. Gideão estava escondido, mal acreditando que podia ser chamado para algo maior. Nenhum deles estava em um palco. Estavam em momentos comuns, vivendo dias comuns, e ainda assim foram chamados, com nome, com propósito, com missão. E não pense que isso ficou no passado. Hoje, agora mesmo, esse chamado continua ecoando. Pode ser no cansaço que você sente ao repetir os mesmos erros, na inquietação que surge quando tudo parece certo, mas o coração continua vazio, no desejo de viver algo maior. Isso não é coincidência.
É o céu te cutucando, dizendo: filho meu, eu te conheço, eu te vi quando ninguém te via, e tenho algo só seu. Talvez você esteja esperando uma grande revelação ou um sinal miraculoso. Mas e se esse texto for o seu arbusto em chamas? E se essa conversa for a forma que Deus escolheu para dizer: sim, é com você mesmo que estou falando? Comece agora a se perguntar: o que Deus tem tentado me mostrar? Que áreas da minha vida gritam por direção? Faça um exercício simples, mas poderoso. Escreva em um caderno os momentos da sua história em que você sentiu que algo maior te chamava. Conecte os pontos. Ore com sinceridade. Não precisa saber todas as respostas agora. Basta estar disposto a ouvir, porque o chamado não depende de perfeição. Depende de disposição. E mais do que isso, de confiança naquele que chama. O próximo passo, a gente vai entender juntos o que esse chamado transforma, não só no que fazemos, mas em quem somos. Redenção e identidade. Somos valiosos e redimidos por Deus, não definidos por erros. Quantas vezes a gente olha no espelho e, em vez de enxergar valor, vê defeitos? É como se os tropeços do passado colassem na testa da gente como etiquetas invisíveis. Fracassado, inconstante, não merecedor. A verdade é que vivemos em um mundo que adora rotular pessoas pelos seus erros, como se uma falha pudesse definir uma vida inteira. Mas Deus vê diferente. Ele não é o acusador, ele é o redentor. E o chamado dele não ignora o passado, mas também não se prende a ele. Ele olha para você e vê valor, mesmo quando você só enxerga cicatrizes. Tem gente que pensa que para se aproximar de Deus, precisa primeiro se arrumar, como se fosse preciso limpar a casa antes de deixar o socorro entrar. Mas é exatamente o contrário. Deus não espera que você esteja perfeito. Ele quer te transformar com amor. A redenção é isso. É quando Deus pega tudo o que parecia perdido e escreve uma nova história. Não é maquiagem espiritual, é reconstrução profunda. É identidade restaurada. Olha para a história de Pedro, um homem impulsivo que negou Jesus 3 vezes. Se fosse pelos critérios humanos, Pedro teria sido cancelado. Mas Deus o restaurou e confiou a ele a missão de cuidar da igreja. Ou Davi, que cometeu erros graves, mas foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Isso mostra uma coisa: Deus não se assusta com os nossos erros. O que ele procura é coração quebrantado e fé verdadeira. Quando você entende que a sua identidade vem de quem te criou e não do que você errou, tudo muda. Você para de se enxergar como alguém tentando merecer amor e começa a viver como alguém que já foi amado e aceito. Isso traz confiança. Confiança para recomeçar, para buscar de novo, para levantar mesmo depois de cair. E talvez você esteja se perguntando: tá, mas como eu saio desse ciclo de culpa? A resposta é prática. Comece reconhecendo, sim, onde você errou, mas depois receba o perdão. E isso não é sentimento, é decisão baseada na fé. Leia Romanos 8 inteiro. Grife as partes que dizem quem você é em Cristo. Declare em voz alta. Mesmo que pareça estranho no começo, algo começa a mudar quando você se posiciona com verdade. Uma sugestão? Escreva em um papel o que você acredita que Deus diz sobre você. Depois, faça uma lista de mentiras que você tem acreditado sobre si mesmo. Compare as duas e decida qual verdade vai alimentar. Lembre-se, a sua identidade não vem das suas falhas, ela vem do amor que te chamou antes mesmo de você errar. Você foi feito com propósito, não para ser prisioneiro do que aconteceu, mas para viver o que ainda está por vir. E quando você entende isso, o passado deixa de ser um peso e vira testemunho. Porque é aí, exatamente aí, que a gente começa a perceber que não é só chamado, é redenção. E uma vez redimido, o coração começa a responder. Mas como? E com que atitude?
É aí que entramos no próximo passo, a resposta imediata ao chamado. Resposta imediata ao chamado. Exemplos como Moisés e Isaías mostram a importância de dizer: eis-me aqui. Sabe aquele momento em que você sente que algo dentro de você foi tocado, como se uma verdade profunda tivesse sido despertada? Pois é, muitas vezes é Deus chamando. Só que, vamos ser honestos, a nossa resposta costuma ser: sim, Senhor. Mas só depois que eu resolver isso aqui primeiro, tá? A gente enche de mas, quando, depois. O problema é que o chamado não espera o cenário ideal. Ele pede resposta imediata, porque quem chama é Deus. E Ele já sabe o que está fazendo, mesmo quando a gente não sabe nem por onde começar. Na Bíblia, vemos isso com uma clareza quase desconcertante. Pega Isaías, por exemplo. Ele tem aquela visão maravilhosa do trono de Deus, os anjos cantando, tudo lindo, mas também assustador. Deus pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E sem pestanejar, Isaías solta: eis-me aqui, envia-me a mim. Repare que Deus nem chamou ele pelo nome. Isaías ouviu o clamor e se apresentou, sem entender todos os detalhes, sem ter um plano de 5 etapas. Apenas se colocou à disposição. Moisés, por outro lado, demorou um pouco mais. Quando Deus o chamou através da sarça ardente, ele ficou cheio de desculpas. Ah, mas eu sou gago, e se eles não acreditarem? E mesmo com todos os sinais e milagres, Moisés teve medo. Mas ainda assim foi, porque no fim das contas não é sobre estar pronto, é sobre estar disposto, e isso já muda tudo. A resposta imediata ao chamado de Deus não significa que você vai entender tudo. Significa que você confia em quem está chamando. Significa que você reconhece que o tempo de responder é agora, não quando tudo estiver resolvido, nem quando você se sentir mais espiritual. É com o que você tem hoje. Deus não chama os capacitados, mas capacita os que dizem sim. Quer um exercício simples? Quando sentir no coração que Deus está falando contigo, pode ser durante uma oração, uma leitura ou até agora, lendo este texto, diga em voz alta: eis-me aqui. Pode parecer estranho, mas isso tem poder. É como abrir a porta do coração e permitir que Deus entre e conduza. Faça disso um hábito. Toda vez que a dúvida ou o medo bater, responda com fé. Diga: eis-me aqui, mesmo com a voz tremendo, porque essa resposta ativa o céu. Muitas pessoas vivem esperando uma grande missão de Deus, mas ignoram as pequenas oportunidades diárias de responder ao chamado. Às vezes, dizer eis-me aqui é atender uma ligação, perdoar alguém, mudar um hábito, fazer uma escolha difícil com base na fé. A resposta imediata é um ato de confiança, de entrega. É você saindo do controle para deixar Deus dirigir. E quer saber? Quando você responde, a rota muda. O céu se move. Não porque você tem tudo sob controle, mas porque você confiou o controle a quem realmente sabe o caminho. E isso abre espaço para algo ainda mais profundo. A busca sincera e constante, que é o combustível que sustenta essa caminhada. Busca sincera e constante. Buscar a Deus com o coração inteiro traz transformação e direção. Buscar a Deus não é como procurar uma chave perdida pela casa. É mais como procurar ar quando se está debaixo d'água. É uma necessidade vital. Não é algo que fazemos quando sobra tempo, mas algo que dá sentido ao tempo que temos. E a diferença entre uma vida movida por inquietação e uma vida guiada por propósito está exatamente aí, na busca sincera e constante. Agora, sejamos francos. Muita gente diz: eu busco a Deus, mas o faz de forma superficial, como quem manda uma mensagem e não espera a resposta. Mas buscar de verdade envolve intencionalidade, envolve o coração todo,
envolve prioridade e, principalmente, envolve fé. Fé de que Ele está ouvindo, mesmo no silêncio. Fé de que há uma resposta, mesmo quando tudo ainda parece igual por fora. A Bíblia é muito clara quando diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Isso não é poesia bonita, é promessa prática. Quem busca com verdade encontra direção, mesmo que ainda não encontre todas as respostas. Porque Deus não se esconde, Ele se revela a quem o deseja de verdade. Mas como fazer isso na prática? Como tornar a busca por Deus parte da rotina e não só um evento ocasional? Começa pequeno, mas começa real. Separe um tempo diário para ler a Bíblia, nem que sejam 5 minutos. Comece com os Salmos, depois vá para os Evangelhos. Um ótimo ponto de partida é o Evangelho de João, que mostra o coração de Jesus com clareza. E não leia só por ler. Leia perguntando: Deus, o que o Senhor quer me mostrar aqui hoje? Esse tipo de leitura transforma, alimenta, direciona. Outra ferramenta poderosa é o devocional. Existem ótimos livros e apps por aí, como o Pão Diário, a Jornada ou o Devocional de Charles Spurgeon. Mas mais importante que o formato é a postura do coração. Não se trata de riscar uma tarefa da lista, mas de se conectar. Lembre-se, a busca verdadeira não foca em desempenho, foca em relacionamento. E claro, busque também através da oração. Mas aqui vai uma dica. Não limite a oração a pedidos. Faça dela uma conversa. Fale, sim, sobre suas dores e sonhos, mas pare também para ouvir. Muitas vezes, a direção que tanto pedimos vem no momento em que o coração se aquieta. E não despreze os pequenos toques. Deus pode falar através de uma música, de um amigo, de uma lembrança. Ele usa o que for preciso para alcançar quem está buscando. Agora, não confunda constância com perfeição. Ter um dia ruim, se distrair, esquecer de orar, tudo isso acontece. O segredo é voltar sempre. Deus não se impressiona com performance, mas com sinceridade. Ele conhece nosso ritmo, nossas limitações. O que Ele quer é disposição genuína. É ver no coração aquele desejo real de conhecê-lo. E quanto mais você busca, mais você muda. Sua visão muda. Seu jeito de reagir muda. Aquilo que antes te paralisava já não tem tanto poder. E isso não é mágica, é fruto da busca. Porque Deus não transforma de fora para dentro. Ele começa dentro e isso se reflete em tudo. E nessa jornada de transformação há um ponto essencial. Aprender a ouvir a voz de Deus com clareza, sensibilidade e discernimento. Ouvir a voz de Deus é necessário familiaridade espiritual para discernir e seguir sua voz. Imagine tentar reconhecer a voz de alguém com quem você nunca conversou direito. Fica difícil, né? Agora, pense em como é fácil identificar a voz de uma pessoa próxima, alguém com quem você fala todos os dias. A verdade é que ouvir a voz de Deus funciona da mesma forma. Exige relacionamento e familiaridade. Não é uma habilidade mágica ou reservada a pessoas super espirituais. É fruto de convivência. Quanto mais você caminha com Deus, mais afinado você fica com o som da sua voz. Mas vamos descomplicar isso? Muita gente pensa que ouvir a voz de Deus é sempre uma experiência mística, como se o céu fosse se abrir e uma voz trovejante surgisse com instruções específicas. Pode até acontecer, Deus é criativo, afinal. Mas, na maioria das vezes, a voz de Deus é suave, sutil e coerente com sua palavra. Ele fala através das Escrituras, de situações do cotidiano, de conversas, de uma sensação insistente no coração. Mas para perceber, é preciso sensibilidade espiritual. E essa sensibilidade se desenvolve com prática e intimidade. Lembra do jovem Samuel?
Ele ouviu Deus chamando, mas achou que era Eli. Por quê? Porque ainda não conhecia a voz do Senhor. Foi só depois de orientação e disponibilidade que ele conseguiu reconhecer. Fala, Senhor, o teu servo ouve. Esse é o ponto-chave. Ouvir começa com querer ouvir e, mais ainda, com estar disposto a obedecer ao que for dito. Quer se tornar mais sensível à voz de Deus? Comece pelo óbvio, mergulhe na palavra. A Bíblia é o tom de voz de Deus. É nela que você aprende a distinguir o que vem dele e o que é apenas ruído. E tem mais. Deus nunca vai dizer algo que contradiga o que já está revelado nas Escrituras. Isso é um filtro poderoso contra confusões emocionais e enganos. Outra prática valiosa é o silêncio intencional. Em um mundo barulhento, onde notificações e distrações estão a um clique de distância, silenciar-se se torna um ato espiritual. Separe momentos no seu dia, nem que sejam 5 minutos, para ficar em silêncio diante de Deus. Sem pedir, sem falar, só ouvindo. Parece simples, mas com o tempo você vai perceber como essa prática te ajuda a discernir com clareza a direção que vem do alto. Além disso, registre o que você sente que Deus te diz. Tenha um caderno de oração ou um diário espiritual. Escreva as percepções, os versículos que se destacam, os sonhos, as confirmações. Isso vai te ajudar a perceber padrões e confirmações ao longo do tempo. Deus é um Pai que fala com clareza, mas nem sempre da forma que esperamos. E um toque importante: se você sentir que Deus está te dizendo algo, compartilhe com alguém maduro na fé. Muitas vezes, a confirmação vem no conselho sábio de quem caminha contigo. A Bíblia diz que, na multidão de conselhos há segurança. Provérbios 11:14. Com o tempo, a confiança cresce. Você começa a discernir entre o que é da sua alma, seus desejos e impulsos, e o que é do espírito. E quando você aprende a ouvir, você aprende a seguir. E seguir a voz de Deus te tira do raso e te leva para lugares que você nunca imaginou. Lugares de propósito, de paz, de alinhamento com o céu. Mas ouvir também exige liberdade interna. E isso nos leva a algo crucial: abrir o coração. Porque Deus fala, sim, mas nunca força a entrada. Ele bate e espera que a porta seja aberta. E por amor, abrir a porta do coração. Deus respeita o livre-arbítrio e espera uma resposta voluntária. Deus não é o tipo de ser que invade. Ele é um Senhor que bate à porta, não a arromba. Esse é um dos maiores presentes e desafios que Ele nos deu, o livre-arbítrio. Deus nos chama, nos convida, mas nunca nos obriga. Ele respeita nossa capacidade de decidir. E o mais belo disso é que Ele não se ofende com o nosso não, mas com o nosso não sem consideração. Ele nos oferece a oportunidade de responder. E essa resposta, seja ela qual for, é voluntária. Quando falamos em abrir a porta do coração, estamos falando em permitir que Deus entre não apenas nas partes boas, mas também nas feridas, nas dúvidas e nas inseguranças. A decisão de permitir que Ele faça morada em nós exige uma entrega. Deus não força o nosso coração, mas Ele bate com paciência. Está esperando o momento certo, o momento em que decidimos dizer: venha, Senhor, aqui está o meu coração, faça o que quiser com ele. A verdade é que muitas vezes as pessoas vivem com a porta do coração trancada, ainda que inconscientemente. Elas se protegem, talvez por medo de se entregar, por receio de serem vulneráveis, ou até mesmo porque acham que já sabem tudo o que precisam saber sobre Deus. Mas Deus não quer ser um visitante esporádico na nossa vida. Ele quer ser o morador, inconstante. E a única chave para isso é o coração disposto. E o mais bonito de tudo é que, mesmo que demore, Ele nunca desiste de bater. Há uma diferença entre saber sobre Deus e conhecer Deus pessoalmente. Só quem abre o coração pode fazer essa experiência.
E quando ele entra, não é para ser apenas mais uma influência na sua vida. Ele vem para transformar, vem para curar, para restaurar e principalmente para dar direção. Às vezes pode até doer, porque abrir a porta significa permitir que Deus venha mexer nas áreas que mais precisamos de ajuda. Mas é exatamente aí que acontece a verdadeira transformação. Você já pensou na sua vida como uma casa? Cada cômodo, cada quarto, cada canto é uma área que Deus deseja habitar. Às vezes, a gente tem uma visão limitada de Deus. Colocamos Ele numa sala da nossa vida e o tratamos como um hóspede, alguém que só entra nos momentos de necessidade ou durante as horas de oração. Mas Ele quer mais do que isso. Ele quer a chave de toda a casa. Ele quer ser Senhor de cada cômodo, de cada área do nosso ser, dos nossos sentimentos, emoções, decisões e até mesmo dos nossos medos mais profundos. Quando você abrir a porta do coração, você não só o convidará para fazer morada, mas também para ser o guia da sua vida. Isso exige coragem, porque quando Deus entra, Ele não deixa as coisas como estavam. Ele muda os móveis, rearranja as prioridades e muitas vezes derruba muros que já estavam ali há muito tempo. Mas não se assuste com isso. A obra que Ele faz é uma obra de amor, de cura e de libertação. E se você sente que ainda está com a porta fechada, tudo bem. Deus está ali, esperando, paciente. Não importa o quanto o seu coração tenha se fechado ao longo dos anos. Ele não se cansa de bater. E Ele vai continuar batendo até que você decida abrir. Então, que tal hoje? Que tal dar a Ele a chave de todas as áreas da sua vida? Não é um passo fácil, mas é um passo necessário para viver a direção que Ele tem para você. E ao fazer isso, você descobrirá que a verdadeira paz e transformação começam justamente ali, no momento em que você diz, de coração aberto: Senhor, entre, faça o que quiser em mim. Urgência espiritual. O chamado é para hoje, sem adiamentos. Você já percebeu como, às vezes, as coisas ficam mais urgentes na nossa vida quando sentimos que o tempo está se esgotando? Parece que, ao longo da nossa caminhada, vamos deixando para amanhã o que podemos fazer hoje. E com Deus não é diferente. O chamado que Ele faz a cada um de nós não é um convite para o futuro distante, mas para o presente. Ele não chama esperando que você se prepare por anos, nem que você se torne perfeito. Ele chama agora, e o tempo de responder é agora. Urgência espiritual não é uma questão de pressa por pressa, mas de aproveitar o tempo que Deus nos dá para agir. Porque se tem uma coisa que sabemos, é que o amanhã não nos pertence. O chamado de Deus não é algo que vai esperar até que você se sinta pronto, ou até que a sua vida esteja em ordem. Não. Ele nos chama como estamos, com todas as imperfeições, inseguranças e dúvidas. Mas Ele nos chama para o agora, para a ação no presente. Porque o que Deus quer de você não é perfeição, é disponibilidade. Lá na Bíblia, Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Perceba que ele fala no tempo presente. Não é algo distante, algo que virá. A vida eterna começa agora. O propósito de Deus para a sua vida começa agora. O agir de Deus no seu coração começa agora. E ao mesmo tempo, o tempo de responder é agora. Não é amanhã nem no mês que vem. É hoje. Quando Deus chama, Ele está esperando uma resposta imediata. E não estou falando de uma resposta impulsiva, feita sem pensar, mas de uma resposta decidida, uma resposta que não coloca condições nem adia por medo ou insegurança. Não podemos viver esperando o momento certo. O momento certo é sempre o agora. O que estamos fazendo com o presente é o que realmente importa.
Você já parou para pensar que o que Deus deseja de nós, muitas vezes, é uma ação imediata e simples? Pode ser uma mudança de atitude, um novo passo de fé, uma decisão de obedecer a algo pequeno, mas importante. Que é nesse lugar de urgência espiritual que a transformação começa. Não espere um evento grandioso para dar o primeiro passo. Ele já está batendo à sua porta agora. É claro que ao tomarmos decisões no presente, pode surgir o medo do desconhecido. O que vai acontecer? E se não der certo? Essas perguntas são naturais, mas a fé, por definição, é confiar no que não vemos. Deus não chama para o futuro, Ele chama para o presente, ação. Agora é o que Ele espera, e tem mais. A urgência espiritual não é uma cobrança, mas uma oportunidade. Cada passo dado, cada ação tomada em fé, é um movimento em direção a algo mais profundo e mais significativo. E Deus não chama para o vazio, Ele chama para a realização. Então, se você sente um chamado, se algo dentro de você está sendo tocado agora, a urgência é real. Não adie. O que Deus deseja fazer em você e através de você começa hoje. Hoje é o seu momento, hoje é o chamado. Ação, pedir, buscar, bater. Relacionar-se com Deus exige atitude ativa e persistência. Oração não é só um monólogo ou uma lista de pedidos, mas um convite à ação. Deus nos ensina que não basta apenas pedir, é preciso buscar, bater, persistir. Essa é a chave para o relacionamento com Ele. A Bíblia deixa claro que quem pede, recebe, quem busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Mateus 7,7. Mas muitas vezes esquecemos de dar o passo além da palavra, a ação. Porque no fim das contas, relacionamento exige atitude. Pedir é o primeiro passo, mas não é suficiente. Quando você pede algo a Deus, não deve esperar que tudo se resolva, sem mais esforço. Buscar significa que você está se movendo em direção ao propósito de Deus para a sua vida, com perseverança e fé. Buscar não é um simples ato de pedir, é uma atitude ativa de quem está disposto a se envolver. É como se você estivesse indo atrás de algo valioso, sabendo que o esforço vale a pena. Mas aí vem o próximo desafio: bater. Bater na porta. De Deus significa se manter firme, continuar pedindo, buscando e não desistir, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Isso nos ensina que a fé não é passiva. A persistência na oração, na busca e na ação são cruciais para que possamos ver a mão de Deus em nossas vidas. Não é sobre forçar a vontade de Deus, mas sobre persistir até que Ele nos guie e nos mostre a direção correta. A persistência não é sobre cansar Deus com nossas petições, mas sobre nos alinhar à sua vontade. Se você sente que não tem resposta imediata, não se desanime. Às vezes, a espera é parte do processo. Deus está nos moldando na espera, nos ensinando a confiar e a continuar buscando com fé, mesmo quando as respostas não vêm no nosso tempo. Você já percebeu que os maiores avanços na vida espiritual vêm justamente quando não desistimos, mesmo diante das dificuldades? Deus não vê a nossa persistência como um incômodo, mas como uma demonstração de fé genuína. Ao bater a porta, você demonstra a confiança de que, no tempo certo, Ele abrirá e trará a resposta. E a resposta, muitas vezes, vem quando menos esperamos. Não se trata de ter tudo sob controle, mas de confiar que, ao persistir, estamos permitindo que Deus nos guie. A prática de pedir, buscar e bater é constante. Ela não deve ser vista como uma fórmula mágica, mas como a atitude diária de quem busca alinhar sua vida com a vontade de Deus. É um convite à ação, à disciplina espiritual e à fé que não desiste. É com essa persistência que vamos moldando o nosso relacionamento com Deus. Acredite, Ele está ouvindo e Ele está sempre disposto a abrir a porta para quem tem um coração disposto a bater.
libertação do medo. Deus oferece paz e consolo. A quem busca com fé o medo é uma sombra constante nas vidas de muitas pessoas. Às vezes, ele aparece sem aviso, invadindo os pensamentos, bloqueando sonhos e até impedindo que a gente se mova em direção ao que Deus tem para nós. Mas a boa notícia é que Deus oferece paz. E essa paz é uma arma poderosa contra o medo. Ele não apenas oferece consolo para nossas ansiedades, mas Ele também nos liberta do medo, se estivermos dispostos a confiar nele. No mundo em que vivemos, cheio de incertezas, muitas vezes achamos que a paz é algo distante, que deve ser buscado em lugares ou situações perfeitas. Mas Deus nos ensina que a verdadeira paz não depende das circunstâncias externas, mas da confiança plena nele. Jesus disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." João 14, 27. Ele nos oferece uma paz que supre as faltas do mundo e vai além do entendimento humano. É claro que, como seres humanos, não é fácil se livrar do medo. E quem nunca sentiu aquela ansiedade constante, aquela sensação de estar à beira do abismo, sem saber qual direção tomar? O medo é um dos maiores inimigos da fé. Mas a verdade é que quando buscamos a presença de Deus com fé, o medo começa a perder a sua força. E isso acontece porque ele se aproxima de nós com um consolo que acalma o coração e restaura a confiança. Quando o medo bate à porta, temos duas opções: deixar que ele governe ou colocar a nossa confiança no poder de Deus para nos libertar. O medo, muitas vezes, tenta nos convencer de que estamos sozinhos, que não somos capazes ou que as circunstâncias não vão mudar. Mas Deus nos promete que Ele nunca nos abandona. Ele está conosco em todos os momentos. E quando buscamos Sua presença, encontramos segurança e confiança. A libertação do medo não é algo instantâneo, pode ser um processo. Mas quanto mais nos entregamos a Deus, mais Ele vai moldando os nossos corações e nos dando a força necessária para enfrentar as situações que antes nos pareciam impossíveis. Quando oramos com fé, Deus não só traz a paz interior, mas também nos fortalece para agir com coragem. Deus não quer que vivamos uma vida dominada pelo medo. Ele quer que vivamos com fé. Fé que move montanhas, fé que acredita no impossível, fé que nos faz caminhar em direção ao que Ele nos chamou, mesmo com os olhos fixos em Suas promessas e não nas circunstâncias. E é essa fé que vai afastando as sombras do medo, dia após dia, até que ele já não tenha mais poder sobre a nossa vida. Libertar-se do medo é um ato contínuo de confiar em Deus, de entregar cada área da nossa vida a Ele. Se você tem algo que está te amedrontando, hoje não hesite, entregue a Deus em oração. Peça que Ele traga paz ao seu coração e confiança para que você possa seguir em frente. Ele está pronto para te abraçar e te dar a força necessária para vencer o medo, porque, no final das contas, quem está com Deus não tem o que temer. Confiança acima do entendimento. Confiar nos planos de Deus, mesmo sem compreendê-los totalmente. Confiança em Deus é uma das bases mais profundas da fé e uma das maiores lições que podemos aprender em nossa caminhada espiritual é confiar sem entender. Em nossa vida, temos a tendência de querer entender cada passo antes de avançar. Queremos explicar tudo, controlar todos os detalhes e ter tudo bem claro antes de nos entregarmos. Mas Deus nos convida a algo diferente. Ele nos chama a confiar, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo, nem compreender por que as coisas estão acontecendo de determinada maneira. A Bíblia nos ensina que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Isaías 55:9.
Isso significa que muitas vezes as coisas que acontecem em nossa vida não têm uma explicação imediata ou lógica para nós. Mas mesmo sem entender, Deus nos chama a confiar. E a confiança verdadeira é justamente aquela que não exige explicações, mas se baseia na certeza de que Ele sabe o que é melhor. Se você olhar para a vida de personagens bíblicos como Abraão, José ou mesmo Jesus, verá que eles caminharam com Deus sem entender completamente os planos dele. Abraão, por exemplo, foi chamado a deixar sua terra, sua família e seguir em direção a um lugar desconhecido. Ele não tinha todas as respostas, mas ele confiou. José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos e passou por anos de sofrimento, sem entender o propósito de Deus para sua vida. Mas ele confiou. Jesus, mesmo sabendo o que o aguardava na cruz, confiou no plano divino, apesar de suas emoções humanas. A verdade é que, muitas vezes, não precisamos de respostas para confiar em Deus. O que precisamos é de fé e de um coração disposto a obedecer. Às vezes, estamos em um momento da vida em que os planos de Deus parecem totalmente diferentes dos nossos desejos. Pode ser que você esteja enfrentando dificuldades, talvez até com sentimentos de frustração por não entender o que está acontecendo. Mas é nesse momento, mais do que nunca, que somos convidados a confiar acima do entendimento. Essa confiança não é passiva, ela é ativa. Ela exige que a gente descanse na soberania de Deus, mesmo quando o futuro não é claro. Ela exige que entreguemos nossos planos e preocupações a Ele e que caminhemos com a certeza de que Ele tem tudo sob controle. Confiar em Deus é entregar a nossa vida, os nossos sonhos e até as nossas dúvidas, confiando que Ele é fiel e justo em seus planos. Quando confiamos em Deus sem compreender totalmente, o que estamos fazendo é reconhecer que Ele é maior que nós, que seus planos são perfeitos e que Ele conhece o que está além da nossa visão limitada. E ao fazer isso, encontramos paz, não porque todas as respostas vêm, mas porque sabemos que Ele está no controle. Confiar acima do entendimento é talvez um dos maiores desafios da nossa fé, mas é também uma das maiores expressões de obediência e fé genuína, porque a confiança verdadeira e profunda não se baseia no que vemos, mas no que sabemos que Deus é capaz de fazer. E quando fazemos isso, Deus nos recompensa com sua presença constante, nos guiando e fortalecendo em cada passo. Autoexame espiritual. Pedir a Deus para nos guiar e corrigir nossos caminhos. A jornada espiritual não é apenas sobre seguir um caminho retinho e sem obstáculos. É também sobre o processo contínuo de autoexame, de olhar para dentro de nós mesmos e pedir a Deus para nos mostrar onde precisamos melhorar. É fácil cairmos na tentação de achar que estamos no caminho certo só porque estamos indo em frente, mas Deus nos chama a uma vida de reflexão constante. Ele quer que examinemos nossos corações, que reconheçamos nossas falhas e que o busquemos com sinceridade, pedindo sua orientação para corrigirmos os nossos caminhos. O autoexame espiritual é um convite a ser honesto consigo mesmo, a encarar a realidade de nossas atitudes e ações. Às vezes, temos a tendência de ignorar nossas falhas ou de racionalizá-las, pensando que não são tão graves. Mas a verdade é que Deus nos chama a uma vida de integridade e transformação. O autoexame é um momento de nos questionarmos. Estou alinhado com a vontade de Deus? Onde preciso de sua ajuda para crescer? Quais são as áreas da minha vida que ainda precisam ser entregues a Ele? O salmista Davi sabia disso como ninguém. Em Salmos 139, 23, 24, ele ora: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me
e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi não tinha medo de se expor diante de Deus, de pedir a Ele para sondar o seu coração e mostrar onde estava falhando. Essa oração é um exemplo de humildade e disposição para ser transformado pela mão de Deus. Quando nos abrimos dessa forma, convidamos Deus a agir em nossas vidas e a nos corrigir onde precisamos. Não importa o quanto você ache que está no caminho certo, sempre há áreas que podem ser refinadas. A vida cristã não é sobre perfeição, mas sobre a disposição de caminhar com Deus, permitindo que Ele nos conduza e nos corrija. O autoexame não é uma prática de autocrítica negativa, mas uma busca por crescimento espiritual. Ao olhar para dentro, você está buscando ser melhor, mais alinhado com o propósito que Deus tem para você. E quando pedimos a Deus para nos guiar, não estamos apenas pedindo para Ele corrigir nossos erros, mas para Ele nos dar a sabedoria e o discernimento necessários para seguir em frente. Ele quer nos mostrar como viver de acordo com sua vontade, e para isso precisamos estar disponíveis e dispostos a ser moldados. Às vezes, isso pode significar abrir mão de certos comportamentos, atitudes ou pensamentos que não condizem com o que Ele deseja para nós. O autoexame espiritual é também um exercício de fidelidade e paciência. Não se trata de ser perfeito o tempo todo, mas de ter o coração aberto para ouvir Deus, se arrepender quando necessário e caminhar na direção de sua verdade. E ao fazermos isso, estamos permitindo que Deus atue poderosamente em nossa vida, guiando-nos para o melhor caminho. Deus deseja que sejamos transformados a cada dia, e Ele é fiel para nos ajudar nesse processo. O autoexame é uma oportunidade para renovar a nossa vida espiritual, para nos aproximarmos mais de Deus e para crescermos em nossa fé e compromisso com Ele. Ao pedir a Deus para nos corrigir, estamos reconhecendo que Ele é o único capaz de nos conduzir a um lugar de verdadeira paz e retidão. Você está pronto para responder ao chamado de Deus? O convite já foi feito e a resposta depende de você. Não importa o quão distantes você se sinta, nem os obstáculos que tenha enfrentado até aqui. Deus está dizendo: filho meu, ouvi que me chamava e vim para responder. Ele está pronto para te guiar, para transformar seu medo em confiança e para direcionar seus passos em direção ao propósito que Ele tem para você. Agora, eu te convido a refletir. Como você está respondendo ao chamado de Deus em sua vida? Está pedindo, buscando e batendo a porta dele com fé? Ou tem se afastado, achando que não é digno de sua atenção? Deus te oferece paz, libertação do medo e confiança além do entendimento. Ele está esperando por você. Parece difícil? Claro, a caminhada com Deus exige confiança e ação. Mas é nesse processo de fé, persistência e entrega que a transformação acontece. Se você deseja ver mudanças profundas em sua vida, se permita dar esse passo de fé hoje. Examine sua vida e peça a Deus para te guiar, corrigir e fortalecer sua caminhada. O caminho pode ser longo, mas Deus caminha com você. E se você deseja mais conteúdos como esse para fortalecer sua fé e crescer espiritualmente, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos juntos continuar essa jornada, confiando nos planos de Deus, mesmo quando não os entendemos totalmente.